TVC 16. Aqui você se vê. Olá, o programa original desta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, dia 11 de junho, está no ar. Vamos começar esta edição falando sobre a flexibilização em Petrópolis. Na próxima segunda-feira, dia 15 de junho, está prevista a reabertura de mais uma parte do setor econômico, é a linha amarela. Estabelecimentos que estão na linha amarela terão que seguir regras criadas pela Secretaria de Saúde de Petrópolis para voltar a funcionar. Lembrando que a Prefeitura está avaliando diariamente a demanda dos leitos de UTI em Petrópolis e caso o município atinja 80% de ocupação, o governo pode voltar a fechar os estabelecimentos e até mesmo adotar o lockdown na cidade. Confira quem está na linha amarela. Comércio ambulante, agências de publicidade, lojas de vestuário, acessórios, calçados e afins. Comércio de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, imobiliárias, lojas de equipamentos de informática, escritórios de contabilidade, advocacia e congêneres, joalherias e relojoarias, agências de turismo, salão de beleza e barbearia, estúdios de pilates, massagem e fisioterapia, desde que o atendimento seja individualizado. A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias realizou a Operação Alerta Coronavírus, desta vez foi no centro de Petrópolis, foi ontem, quarta-feira. A gente vem falando desta operação desde o início dela, que já passou por vários bairros. Vamos conferir. Com o apoio de um veículo operacional equipado com as sirenes, os agentes reforçam a importância do isolamento social e pedem que a população use máscaras. A ação fortalece o trabalho de prevenção realizado pelo município com o objetivo de evitar a contaminação por Covid-19. Os veículos estiveram nas ruas do Imperador, 16 de março e Paulo Barbosa, além do Bosque do Imperador e na Praça da Inconfidência. O secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, Anderson Pinheiro, explica que a ação nos bairros começou em meados de março. Segundo ele, o trabalho será permanente até o fim da pandemia do coronavírus. Abre aspas. O alerta faz parte das medidas adotadas pelo governo para evitar a propagação do vírus. É uma recomendação do prefeito Bernardo Rossi a nossa atuação nos bairros, disse. Outra ferramenta usada para reforçar os apelos por higiene pessoal e distanciamento social é o alerta de WhatsApp da Defesa Civil. As mensagens estão sendo enviadas diariamente para os usuários cadastrados. E para quem quiser se cadastrar, o número é 24 98863 5497. E foi aprovada na sessão plenária da Câmara Municipal de Petrópolis, ontem, quarta-feira, dia 10, uma indicação para que a Prefeitura Municipal crie um protocolo de repasse de informações para as famílias dos pacientes que estão internados na rede hospitalar do município. Segundo os vereadores Silmar Forte, do PL, e Luizinho Sorriso, do MDB, coautores da proposição, a ideia surgiu por conta da pandemia da Covid-19, quando as visitas hospitalares foram proibidas. Silmar afirma que tem recebido muitas reclamações de familiares que estão com dificuldades para obter informações detalhadas a respeito de parentes que estão internados. Abre aspas. Então, esse protocolo é para garantir que as famílias recebam informações de maneira clara e transparente, fecha aspas, explicou Silmar. De acordo com os parlamentares, as internações hospitalares trazem condições de insegurança e redução da imunidade do paciente. Por isso, é primordial evitar o contato destes pacientes com pessoas do ambiente externo ao hospitalar, como familiares e amigos. Abre aspas. Vamos trabalhar para que esta indicação seja atendida e vamos monitorar para que ela seja cumprida e que todas as famílias possam saber como seus familiares estão. Fecha aspas, destacou o vereador Luizinho.
Vamos falar agora do programa Criança Feliz. Mais de 500 famílias inseridas neste programa, voltado para o desenvolvimento da criança na primeira infância, estão sendo acompanhadas mais de perto pela Secretaria de Assistência Social. As visitas que chegaram a ser suspensas e agora estão restritas neste período de isolamento social recomeçaram na última semana de forma quinzenal, com o objetivo de fortalecer o vínculo com as famílias, dando orientações sobre a importância de ficar em casa para o combate ao coronavírus e entregando kits de alimentação para o reforço nutricional dos pequenos. As equipes também fazem acompanhamento remoto com o envio de atividades. Diferente do que era feito dentro do programa, neste momento de prevenção à Covid-19, os visitadores não entram nas residências e mantêm distância durante o atendimento, além, claro, de usar equipamentos de proteção individual. Abre aspas. O trabalho nunca parou. Desde o início da pandemia, as famílias vinham sendo acompanhadas por telefone ou pela internet, mas sentimos a necessidade de irmos até as famílias, só que com algumas restrições e tomando todos os cuidados para evitar a proliferação do coronavírus. É um trabalho muito importante que acompanha o crescimento das crianças, fecha aspas, explicou a secretária de Assistência Social de Petrópolis, Denise Quintela. O programa consiste em um trabalho de estimulação do desenvolvimento infantil e fortalecimento de vínculo afetivo. Quando possível, o trabalho começa desde a gestação. Durante as visitas, são realizadas atividades diversas que estimulam o crescimento saudável e fortalecem o vínculo socioafetivo entre a família. E vamos falar agora de solidariedade, a palavra do momento. Eu gosto muito de falar sobre isso aqui no programa. A Guarda Civil Municipal entregou nesta quarta-feira mais cestas básicas dentro da campanha Um Gesto Solidário, com a ajuda de parceiros. O objetivo é continuar dando assistência às famílias necessitadas que ficaram sem renda neste período da pandemia. 5 famílias no Canto do Cemitério, bairro Valparaíso, e uma no Amazonas, bairro Quitandinha, foram adotadas e receberam alimentos doados pelo Serratec. Na sexta-feira, dia 12, mais 9 famílias serão beneficiadas no bairro Sargento Boining. Também foram entregues, nesta quarta-feira, garrafas de água sanitária e o grupo Crochê Migas vai doar toucas e mantas de crochê, principalmente para idosos. Para quem quiser participar da mobilização, as doações podem ser entregues na sede da Guarda Civil, que fica na Rua Santos Dumont, número 517, no centro, das 9 horas da manhã às 5 da tarde. Para outras informações sobre como participar, basta ligar para o telefone 24 2234 9257. Vamos falar de coisas boas? Pedro do Rio, que é um distrito aqui de Petrópolis, vai ganhar centro de educação infantil e polo de atendimento na educação inclusiva. As adaptações necessárias para a implantação de um centro de educação infantil e um polo de atendimento do CREI, que é o Centro de Referência em Educação Inclusiva, vão começar nesta semana no prédio do antigo colégio cenecista. A informação foi confirmada pelo prefeito Bernardo Rossi nesta quarta-feira durante uma visita ao local. Vale salientar que ainda não há data prevista para o retorno das aulas na rede municipal de educação. No entanto, o prédio será preparado para que possa começar a funcionar quando o retorno for definido. O prédio, que foi cedido para a prefeitura por meio de comodato, conta com 13 salas de aula, biblioteca, banheiros e quadra. O SEI vai receber o nome Nilo Peçanha. Segundo o planejamento da Secretaria de Educação, o polo de atendimento do CREI, Centro de Referência em Educação Inclusiva, que também vai funcionar no local, deve ofertar oficinas e atividades para alunos com deficiência que moram nos distritos. Abre aspas, um atendimento necessário que vai facilitar a vida das famílias que moram distante do centro. O prédio é grande, tem vários espaços que poderão ser utilizados para atividades diferenciadas e com certeza será um diferencial na nossa rede, fecha aspas, afirma a secretária de Educação, Márcia Paulo. Bem, é feriado, mas o trabalho não para. Vamos agora para as notícias da região Centro-Sul com o jornalista Lúcio Almeida. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Beth. Boa tarde também você que acompanha o programa original aqui pela TV Cidade de Petrópolis. Beth, os casos ativos do novo coronavírus caíram pelo 3º dia seguido na cidade de Paraíba do Sul. Na segunda-feira, nós tínhamos 58 pacientes que ainda se encontravam em tratamento na cidade de Paraíba do Sul. Este número caiu
caiu para 55 pacientes na terça-feira. E hoje, quarta-feira, o novo boletim epidemiológico mostra que este número caiu mais uma vez para 46. Nós tínhamos 58 casos ativos na segunda-feira, passou para 55 na terça, e nesta quarta-feira nós temos 46 pacientes ainda em tratamento contra o novo coronavírus em Paraíba do Sul. Desde o início da pandemia, Paraíba do Sul contabilizou 198 casos confirmados. São 5 óbitos e 147 pacientes curados do novo coronavírus. Já na cidade de Três Rios, este número, o número de pacientes ativos, está aumentando a cada dia. Olha, na segunda-feira nós tínhamos 159 pacientes em tratamento. Este número passou para 185 na terça. E nesta quarta-feira o número é de 201 pacientes que se encontram em tratamento contra a Covid-19 no município de Três Rios. Desde o início da pandemia, Três Rios contabilizou 440 casos confirmados, 17 óbitos, e Três Rios tem 222 pacientes curados desta doença. Beth, após mais de 60 dias com as lojas fechadas no município de Paraíba do Sul, a Prefeitura resolveu flexibilizar as atividades comerciais. Ontem nós conversamos com o diretor da CDL, o senhor Eduardo, que falou sobre as ações da CDL, Beth, para poder incentivar a compra no comércio local. Vale a pena ressaltar que estas ações estão sendo feitas para lojistas associados à CDL e também aqueles que ainda não são associados. Vamos ver a entrevista com o senhor Eduardo. Sim, a CDL de Paraíba do Sul está com algumas ações para a gente acelerar essa retomada, né, dos nossos negócios. Hoje já está nas nossas mídias sociais um vídeo institucional onde a gente chama, né, e incentiva aos consumidores de Paraíba do Sul a executarem as suas compras no comércio local. Juntamente com isso, né, a gente está lançando uma campanha que está chamando #Valorizo, moro em Paraíba do Sul, vivo aqui, compro aqui. Tatila, são R$10 mil em prêmios para quem comprar no comércio local de Paraíba do Sul. Agora, é muito importante que essas ações que vêm junto aos comerciantes, junto à CDL, mas é muito importante que a população, que o consumidor sul-paraibano valorize e prestigie o comércio local. Porque, como eu falei antes, o comércio foi forte e está superando as dificuldades. Mas hoje, que a gente está aberto, flexibilizando as situações, a gente precisa do apoio do consumidor sul-paraibano em comprar no nosso comércio. Beth, ainda falando sobre Paraíba do Sul, a Justiça determinou que os vereadores do município e também a vice-prefeita Mariângela devolva os valores que foram recebidos de forma ilegal, segundo decisão da Justiça, por meio de uma ação popular que apontou irregularidades no aumento de salário aprovado pela Câmara em 2016. O promotor de justiça do município falou sobre isso por meio de áudio. Vamos ouvir. Tendo ano de eleição, os 6 últimos meses não pode ter esse aumento de pessoal. Paralelo a isso, a Lei Orgânica Municipal específica de Paraíba do Sul estabelece um prazo de 30 dias também. É importante que o procedimento legislativo como um todo seja finalizado antes das datas estabelecidas pelos diplomas legislativos. Como o promotor explicou, o que houve foi um erro nas datas de promulgação da lei que garantiu o aumento de salário para a nova legislatura. Esse aumento foi votado em 2016 e as datas de promulgação deveriam ser no mínimo 30 dias antes das eleições municipais, o que não aconteceu. Os valores de parte do salário a serem devolvidos é sobre a base de cálculo deste aumento. Por exemplo, o salário da vice-prefeita aumentou de R$ 10.660 para R$ 11.880.
O salário dos vereadores, que era R$ 6.012,70, aumentou para R$ 7.500. O salário do prefeito também aumentaria de 16 para R$ 18.000. Porém, o prefeito do município, o doutor Alessandro Pousada, que na época era vereador e votou contra este aumento de salário, ele manteve a sua posição quando assumiu o cargo e não aceitou receber o aumento, permanecendo assim com o salário antigo. Então ele não tem o que devolver. O presidente da Câmara de Vereadores, Claudão do Povo, comentou sobre isto. Vamos ouvir. O ato foi todo praticado em agosto, a eleição só ocorreu em outubro, então nós não saberíamos quem seriam os próximos vereadores. E os vereadores que votaram, na época, eles não receberam aquele salário que foi votado. O interessante, Beth, é que esta ação popular, esta ação do Ministério Público, é contra os vereadores e a vice-prefeita que receberam os valores indevidos. Não é contra a Câmara de Vereadores nem contra a Prefeitura, o que causa estranheza, porque a Câmara de Vereadores está recorrendo esta causa. Mais uma vez, como o presidente da Câmara falou, que cabe recurso, eles irão recorrer, mas eles estão recorrendo com dinheiro público. Eles estão usando a máquina pública, estão usando a Procuradoria, os advogados da Câmara de Vereadores para recorrer sobre isso, e é bom também o Ministério Público prestar atenção nisso. Estas foram as principais notícias aqui da cidade de Paraíba do Sul e Três Rios, e é com você. Muito obrigada, Lúcia. Agora nós vamos para uma notícia que interessa a todo o Estado, todas as pessoas que vivem aqui, porque o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o deputado estadual André Siciliano, do PT, decidiu abrir processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel. A decisão foi anunciada por volta das 5h35 da tarde desta terça-feira, depois de uma consulta aos deputados estaduais com votação simbólica. Todos os 69 deputados, salvo o presidente, votaram a favor da abertura do processo. Siciliano, porém, poderia decidir sozinho. Em nota à imprensa, o governador disse: recebo com espírito democrático e resiliência a notícia do início da tramitação do processo de impeachment pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Estou absolutamente tranquilo sobre a minha inocência. Fui eleito tendo como pilar o combate à corrupção e não abandonei em nenhum momento essa bandeira. E é isso que, humildemente, irei demonstrar para as senhoras deputadas e senhores deputados. Como bem ressaltou o presidente da LERJ, André Siciliano, e a maioria dos parlamentares, terei direito à ampla defesa e tenho certeza absoluta de que poderei demonstrar que nosso governo não teve tolerância com as irregularidades elencadas no processo que será julgado. Vou seguir nas minhas funções como governador e me preparar para minha defesa. Tenho certeza que os parlamentares julgarão os fatos como eles verdadeiramente são. Wilson Witzel, governador do Estado do Rio de Janeiro. E ainda neste mesmo tema do pedido de impeachment do governador Wilson Witzel, eu converso agora com Ramon Melo, que é assessor parlamentar do deputado Luiz Paulo, que teve o pedido aceito, né, isso, Ramon? Deu 14 pedidos de impeachment, o Luiz Paulo vai lá e consegue entrar com esse pedido, o André Siciliano aceita. Isso é devido a quê? Ô Beth, primeiro dizer que a atuação do deputado Luiz Paulo e nossa lá no gabinete sempre foi nessa luta de combate a essas gestões temerárias, né, que aconteceram no estado do Rio de Janeiro. E o deputado Luiz Paulo demandou para a sua equipe técnica que nós formulássemos essa peça, né, que é o pedido de impeachment, em cima de todos os fatos que a imprensa tem divulgado e que foi corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça e que desencadeou essa operação, né, no próprio Palácio Laranjeiras, onde foi verificado, Beth, muitos indícios de corrupção e, repito, dessa gestão temerária do governador que, ao nosso ver, né, ele comete crime de responsabilidade fundamentalmente contra a lei orçamentária. O que isso quer dizer? O estado do Rio de Janeiro vive uma crise profunda, como todo o Brasil, na questão da pandemia. Aqui já foram gastos quase 800 milhões de reais,
que deveriam ser destinados para a construção de 7 hospitais de campanha, Beth. Apenas um foi construído e ainda assim funciona muito mal. Teve a questão dos respiradores que foram comprados, Beth. Sem querer te interromper, só para a gente não dar sem informação embaçada, na verdade, um foi inaugurado, que é o do Maracanã. Isso. Tem outros construídos, mas que não tem profissional, não tem ainda os aparelhos. Exatamente. Só foi feito ali Não o estão esqueleto. em funcionamento. Sim. Perfeito, perfeito. Que já deveriam estar. Né? Não, isso Nós sim, já- eles deveriam inaugurar esse abril. Nós estamos dia 10 de junho. Perfeito, perfeito. Desculpa ter cortado, pode continuar. Essa é uma questão importante, mas que o seu desdobramento torna mais grave ainda a situação do governador, porque tem a situação da compra desses aparelhos que foi realizada em empresas de fundo de quintal. Veja que foi observado que essas empresas tinham portinhas em bairros da periferia do estado da cidade do Rio de Janeiro, né? E aí, com as investigações do próprio Ministério Público Federal e o desencadeamento dessa operação, né, determinada pelo STJ, foram mais longe. As relações do governador, né? Observe que tem uma questão que nos parece muito imoral, né, para não dizer ilegal, né, no sentido da própria esposa do governador fazer a mesma prática em outros governos de advogar e defender interesses de empresas que estão atuando no governo do estado. Juntando mais ainda o fato, agora, desta semana, que também ajudou a corroborar as nossas argumentações nessa peça do pedido de abertura de impeachment, a própria reprovação pelo Tribunal de Contas do Estado das contas do primeiro ano do governador, Beth. Ele não cumpriu a Lei de Responsabilidade Fiscal, nem a Constituição, com os investimentos mínimos em educação, saúde, ciência e tecnologia. Ou seja, reunido a gestão temerária, os indícios fortíssimos de corrupção, só nos coube, através do mandato do deputado Luiz Paulo, fazer esse pedido de impeachment, que você bem disse aqui já na sua matéria, né, foi aceito por quase a unanimidade da Assembleia, 69 votos. Só um que, na verdade, não foi nem abstenção. Ele não participou, ele não participou, votou. não Então, Beth, o que a gente está pedindo, na verdade, e aí não é nenhum julgamento antecipado, é apenas que a Assembleia, que tem esse papel de fazer a apuração, né, dê ao governador o seu direito de ampla defesa, do contraditório, e que possa ser processado isso na esfera política e jurídica, que é o que vai se dar a partir de Então, agora. fazendo um resumo assim, para quem não está acompanhando, todo mundo viu que o pedido foi feito, foi noticiado em toda a imprensa, local, regional, nacional, enfim, quiçá internacional, eu ainda não acompanhei se saiu, mas assim, todo mundo está a par do pedido. Agora, resumindo, por que foi feito o pedido? Uma possível gestão temerária, problema com as contas, com o fechamento das contas do ano passado, do primeiro ano, indícios de corrupção e esse estopim todo dos hospitais de campanha. Então, isso tudo, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha se reuniu com a equipe e fez o pedido e foi aceito, porque já tinham outros, mas esse foi bem embasado a ponto de falar, não tem como não aceitar. Eu acho que foi isso que ocorreu, não foi? Perfeito, exatamente isso. E até uma posição muito democrática do presidente da Assembleia Legislativa, que poderia, de forma individual, de forma monocrática, ter aceito esse pedido e colocado ele para ser processado na Assembleia e quis submeter uma decisão que era dele, repito, ao plenário, que de 70, 69 deputados indicaram que aceitariam o Foi pedido. basicamente unânime. Isso aí deixa um raio-x do que o governador vai enfrentar daqui para frente, porque fica difícil reverter isso. A pessoa aceitou, ela já pensa que ela já tem um caminho. A partir do momento que ela aceita, ela já tem um caminho. Não quer dizer que o resultado seja o mesmo, até porque aí a gente sabe que todo processo de impeachment agora tem a parte política que vai se mexer ali nos bastidores. Mas quando começa a votação, Ramon? Pois é, Beth, agora esse processo é um processo um tanto quanto longo. Nós no Brasil já tivemos experiência
de impeachment de presidente da República, Verdade. né? Você lembra bem que Sim. em 16 foi da presidente Dilma, em 92 foi do ex-presidente Fernando Collor de Sim. Mello. E agora esse pedido vai ser publicado com o deferimento do presidente da Assembleia Legislativa. Após essa publicação no Diário Oficial, que deve ocorrer na sexta-feira, os 26 partidos que compõem a Assembleia vão fazer a indicação de um membro para formar uma comissão especial. Essa comissão especial elege um presidente e um relator. Abre-se o prazo para o governador do estado apresentar a sua defesa. São 10 dias, não? São 10 10 sessões. sessões, 10 sessões, isso. Né? Ele tem 10 sessões para apresentar a sua defesa. Ato contínuo, o relator elabora o seu parecer, né? E aí é votado dentro dessa comissão e encaminhado para o plenário. No plenário, se for aceito o pedido de impeachment, por maioria dos parlamentares, são 36 votos, né? É aberto o processo de impeachment e o governador é afastado e assume o vice-governador do estado. Aí é formada uma comissão processante, que são 5 membros do Parlamento Fluminense, 5 deputados estaduais, e o presidente do Tribunal de Justiça recebe esse processo e lá ele vai fazer um sorteio para também nomear 5 desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que comporão essa comissão processante, e ali, nessa votação, entre 10, só havendo empate que o presidente do Tribunal de Justiça vota, em havendo maioria, é decidido pelo impeachment ou não do governador. Mas você acha que até o final do ano se resolve ou isso Eu vai não tenho atravessar? dúvida disso. Eu acho que até meados de julho, agosto, a gente pode ter uma definição, porque a Assembleia está funcionando de modo virtual, né? Nós estamos trabalhando, mas as sessões estão transcorrendo normalmente. E aí os prazos se dão exatamente como você bem disse, através das sessões, não são prazos de dias, né? Então eu acho que há uma grande chance disso ser resolvido, até por causa da instabilidade política. Até porque temos eleições municipais, que também são eleições diferentes, tudo que nós já tivemos. E o Supremo tem que decidir, o Supremo Tribunal Eleitoral tem que decidir até o final desse mês se vai adiar para novembro, para dezembro, mas provavelmente eles, né, devem parece adiar. que já há um mas entendimento tem- do Congresso Nacional e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O Celso de Mello ele tem falado muito isso, que a questão tem que se resolver no máximo até o final desse mês, então a gente vai ter definido como serão as eleições municipais. Então já tem toda essa situação envolvendo as eleições municipais. Então, se puder resolver antes, ou o governador fica ou sai, isso aqui ninguém está falando que quer que fique ou que saia, né? A não ser o Luiz Paulo que pediu. Mas eu estou falando assim, ele saindo ou ele ficando, tem que se resolver. Eu acho Porque que... senão cria uma instabilidade política para atravessar eleições municipais, é muito complicado. Ô, Beth, né? não é só isso. Nós temos trabalhado muito na Assembleia Legislativa no sentido da gente não perder o foco que esse Estado vive uma crise fiscal muito profunda. Nós estamos aí na eminência, inclusive com essa questão institucional de briga do governador com o presidente da República, prejudicando muito o Estado. E se não fosse a Assembleia, até sob a liderança do deputado Luiz Paulo e do próprio presidente da Casa, André Siciliano, nós poderíamos agora, já nos próximos 15 dias, sair desse plano de recuperação fiscal, que basicamente ele nos ajuda no sentido de suspender o pagamento que o Estado tem com a União relacionado à dívida. E aí isso dá condições de pagar o salário dos servidores, por exemplo, sem contar as outras questões de políticas públicas de saúde, de educação e tudo mais. Então essa questão é muito séria, porque o governador perde o foco dele da administração para se preocupar com a sua defesa. Sim. E aí as projeções são as piores possíveis, Beth. Porque se a gente não cumprir o plano de recuperação fiscal e formos obrigados a retomar o pagamento dessa dívida, olha, eu ouso dizer, pelos estudos que nós temos, que a partir de setembro nós vamos voltar com a dificuldade de pagar o servidor público do Estado. É algo seríssimo, gravíssimo, que nos deixa muito preocupado e que essa crise política nada mais é do que exatamente essa dificuldade também do Estado sair dessa crise que a gente vem aí desde 2016
absorvendo e principalmente também com a pandemia que acabou agravando ainda mais por causa das atividades econômicas e que a gente não consegue, se não tiver uma saída, né, muito rápida para essa questão do Estado, né, do ponto de vista político, a gente vai viver aí momentos muito difíceis, eu diria draconianos, em tempos próximos que vivemos no passado, mas muito ruins, porque quem sofre não tem outra pessoa. Somos nós, cidadãos fluminenses, por quem não temos os serviços públicos de qualidade, as políticas públicas de desenvolvimento econômico. Isso é muito ruim para a gente. Tá bom, Ramon, muito obrigada mesmo. A gente deixa aberto aqui, se o deputado Luiz Paulo quiser mandar vídeo, é só ele gravar assim, na horizontal, deitadinho, ele grava no gabinete dele ou em casa, onde ele quiser. Grava e manda para a gente, porque nós vamos dar continuidade, vamos acompanhar diariamente essa situação. Vamos fazer comentários aqui também, o que desencadeou isso, quais são as projeções, probabilidades do governador sair dessa. Mas a gente torce que ele ficando ou saindo, que seja rápido, justamente por conta dessa instabilidade política, que consequentemente gera uma instabilidade econômica grandíssima e o Estado não precisa disso. Verdade. Bom? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando mais uma vez com você e com os seus telespectadores. Muito obrigada, Ramon. E para você que acompanha o programa original, sabe que toda quinta-feira aqui é dia do quadro dos seus direitos com o advogado Daniel Vasconcelos. Boa tarde, Daniel. Hoje no quadro Seus Direitos, o tema é visitação em tempos de pandemia. O direito, através da sociologia jurídica, que analisa as questões sociais para melhorar a vida da população de modo geral, através dessa análise ocorre a necessidade de suprir e satisfazer as urgências da vida. Desse ponto em diante, surge a norma legal, com o intuito de organizar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Porém, com o novo coronavírus, a relação entre pais e filhos regulamentada em nosso ordenamento jurídico sofreu forte impacto, pois limitou as visitas diante desse isolamento social, o que já era de se esperar. As pessoas, no intuito de se proteger e de proteger o próximo, elas evitam a aglomeração. E evitando essa aglomeração social, e consequentemente com foco na proteção ao menor, as visitas também podem ser relativizadas. Um exemplo de relativização que pode ocorrer é quando a criança tem um problema respiratório e está cumprindo o isolamento social de maneira adequada. Nesse sentido, caso o genitor ou a genitora não esteja se protegendo contra o coronavírus, a pessoa detentora da guarda e representante legal do menor, ela pode entrar judicialmente e pedir que essa visitação seja realizada de uma outra forma durante esse período de pandemia. Essa visitação poderia ocorrer, por exemplo, via aplicativo de conversas através de chamadas de vídeo. Dessa forma, o genitor ou a genitora, ele não deixa ou ela não deixa de ter contato com o seu filho, ou seja, mantém a relação entre pais e filhos sadia e ativa e não expõe a criança a nenhum risco. Nesse caso, o representante legal ingressando com uma ação no Poder Judiciário, o juiz pode sim conceder a visitação virtual, e assim com base no princípio da proteção ao menor. Esse foi o quadro Seus Direitos de hoje e até a próxima. Muito obrigada, Daniel. As dicas são sempre úteis, dicas sobre seus direitos, todo mundo gosta, tá valendo. Quinta-feira tem mais. E por falar em tá valendo, a psicóloga Leandra Iglesias tem nos enviado os vídeos diariamente para ajudar a cada um passar por problemas mentais, transtornos, ansiedade. São vários temas que a psicóloga aborda aqui e cada um aproveita aí do seu jeito. Vamos acompanhar com a Leandra. Olá, mais uma vez aqui com vocês, como psicóloga e coordenadora de política sobre drogas de Petrópolis, levando informações fidedignas, confiáveis, baseadas em evidência científica à população para alertar sobre os transtornos mentais, dar algumas dicas, fazer algumas chamadas para observação das pessoas nesse momento de pandemia, de isolamento, num momento completamente atípico e que estamos aí redesenhando e planejando esse novo normal. Hoje eu vou falar para vocês sobre os medicamentos.
já falei sobre os transtornos mentais e as emoções, as diferenciações sobre os sentimentos, sobre as emoções, os sintomas e que podem caracterizar um transtorno, seja de ansiedade, de depressão, seja o estresse, a fobia, todos que eu já falei aqui. Acerca das medicações, a primeira coisa é explicar que são drogas legais, porém elas são testadas, elaboradas, fabricadas laboratorialmente. E elas têm uma finalidade específica. As medicações elas podem ser ou para cura, ou para anestesia, não é? Ou para as inflamações, enfim, as infecções, não é? Então as medicações elas têm uma utilidade específica e apropriada para cada patologia. No que diz respeito aos transtornos mentais, ou seja, todo o tempo aqui eu falei sobre os desequilíbrios na produção das substâncias neuroquímicas, que vão afetar o humor, a percepção, a emoção e desembocar num comportamento, não é? Característico de todos esses efeitos das patologias de transtorno mental. E para tal, então, muitas vezes são necessários o uso de medicamentos. Esses medicamentos apropriados para os transtornos mentais, eles são chamados de psicofármacos, não é? Então, nós temos vários tipos de psicofármacos, que são os ansiolíticos, claro, para lidar com a ansiedade, os antidepressivos para lidar com a depressão, não é isto? E outras tantas medicações, os benzodiazepínicos, então nós temos várias medicações que a população já conhece. O Rivotril, por exemplo, é uma droga bastante conhecida, um ansiolítico bastante conhecido, mas com um grau de dependência alto, elevado, e que você tem que ter muita atenção na hora de tomar o Rivotril. Muitas pessoas ficam dependentes em menos de um ano, não é? A média normalmente é de 2 a 3 anos você criar uma dependência, mas isso é variado de pessoa para pessoa. Então é muito importante que tenham atenção no uso dessas medicações, seja o Alprazolam, né, o Clonazepam, o Rivotril, o Bromazepam, enfim, todas essas medicações e aqueles também intitulados tarja preta, as drogas Z, Zolpidem, enfim, todas essas drogas, né, legais, fabricadas laboratorialmente, elas, volto a dizer, me repetindo, elas têm a sua finalidade. Então, nesse momento de pandemia, o que nós estamos observando, como houve um aumento da depressão, houve um aumento da ansiedade, houve um aumento do consumo de álcool e de outras drogas, e mais adiante a gente vai falar somente sobre as drogas, terminando esse vídeo com as medicações para os transtornos mentais, eu vou começar a falar sobre o álcool e outras drogas. E essa interação de medicamentos neste momento de pandemia com álcool e outras drogas está fazendo realmente um estrago no circuito emocional das pessoas. Então é muito importante que tenham atenção no uso das medicações, não tomem por conta própria, que sejam avaliados de tempo em tempo com o seu psiquiatra, o seu especialista, e lembrando que é muito importante também a psicoterapia, que é a terapia da palavra, que funciona muito em combinação com as medicações, porque medicações são para tratar sintomas. Então, você trata os sintomas das doenças, você trata o desequilíbrio neuroquímico com as medicações. Mas para a alma, nada melhor do que a palavra. Então, é muito importante, novamente, ressalto esse destaque o monitoramento e a responsabilidade que você deve ter ao fazer uso de medicamentos psicofármacos que atuam no nosso sistema nervoso central. E ainda estamos precisando ficar em casa, só saia realmente se houver necessidade, e vamos continuar seguindo as orientações que para o nosso município está dando muito certo. Muito obrigada, Leandra, e amanhã tem mais. Vamos conferir agora a ONG Sal para a Terra. Se você pode, por favor, ajude, porque essa ONG é seríssima e precisa da sua colaboração.
Hoje é feriado, dia de Corpus Christi, que é uma palavra originada do latim e com a tradução para a língua portuguesa significa Corpo de Cristo. Tem como significado homenagear a Eucaristia, que é um sacramento do catolicismo, uma forma de relembrar a morte e a ressurreição de Cristo. Com esse sacramento, o pão representa o corpo de Cristo e o vinho, o sangue de Cristo. Esta realização de Eucaristia é uma referência à última ceia, realizada com Cristo e seus discípulos, possuindo o pão e o vinho na sua memória. O nome da comemoração faz referência direta ao significado do que ela celebra, a Eucaristia. No catolicismo, o Corpus Christi se dá como maneira de lembrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Em referência direta à Santa Ceia, também realizada numa quinta-feira, neste sacramento, o pão que é consumido simboliza o corpo de Cristo, enquanto o vinho representa seu sangue. A comemoração do Corpus Christi tem origem no século XIII, durante o pontificado do Papa Urbano IV. E como surgiu a comemoração de Corpus Christi? Segundo a especialista em ciência da religião da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a professora Lidse Mayer, diz o seguinte, que a comemoração da Eucaristia foi determinada após relatos de uma freira belga chamada Juliana Montcornillon. Ela teve uma visão na qual Cristo pedia para que essa celebração fosse reconhecida não só dentro da igreja, mas que também fosse apresentada para o povo em geral. O Papa Urbano IV, então, decide que o cálice e a hóstia sejam transportados em procissão em uma estrutura chamada Santíssimo, na primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade, prática que permanece até os dias de hoje. A historiadora conta que a prática de desenhar os tradicionais tapetes de Corpus Christi com símbolos e cenas importantes da fé católica em serragem, areia e outros materiais teve origem em Açores, Portugal, e foi trazida para o Brasil por estes nativos. Abre aspas. Essa tradição você só encontra nestes dois países, explicou a historiadora Lidse. Essas comemorações não são feitas pelos cristãos ortodoxos nem pelos protestantes, em decorrência da grande tradição católica aqui no Brasil e comemoração por práticas que vieram da influência dos portugueses. Uma tradição típica do Corpus Christi, trazido pelos portugueses, é produzir tapetes. Os tapetes do Corpus Christi representam símbolos e cenas importantes da fé católica. A Igreja Católica celebra hoje, dia 11, a solenidade de Corpus Christi. Tradicionalmente, a data é marcada pelos tapetes confeccionados com serragem, sal, café, tampinhas e diversos materiais. Todo mundo conhece, a gente inclusive mostra todos os anos aqui no programa original. Mas este ano, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, a comemoração será online. Pelo menos 47 paróquias da Diocese de Petrópolis vão celebrar a solenidade com missa transmitida online e em algumas regiões os padres passarão de carro com o Santíssimo Sacramento pelas ruas das comunidades das paróquias. E com esta mensagem tão bonita, o programa original termina aqui. Obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho de sempre. A gente volta amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até lá. TVC 16. Aqui você se vê.